Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério, mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje um dia de uma bela queda no mini índice, né? Uma tendência desde a abertura. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre como alguns VS podem acabar criando algum tipo de confusão na sua leitura ou até mesmo de tomada de decisão durante o dia, tá? Terça-feira, 19 de agosto de 2025, eu comecei o dia analisando o último movimento de ontem como um movimento de equilíbrio, considerando essa região aqui, ó, topo e fundo. Eu tenho toques de fundo aqui na barra 62 e 66 do dia de ontem, dos 5 minutos. A última barra também de ontem. E eu tenho topo aqui na barra 58, apesar de não fazer um novo topo, tá? E eu vou ficar atento também à máxima do dia anterior, porque essa região aqui pode ser sim uma região de resistência, tá? Essa é uma leitura inicial. A segunda leitura é referente ao gráfico diário. E aqui que eu quero mostrar bem para vocês. Veja que eu até já deixei marcado aqui, ó. O que nós estamos vendo no gráfico diário aqui desde o dia, lá desde do mês de julho, tá? Lá pelo dia 10 de julho. Que o gráfico diário, nós temos às vezes um dia de tendência e aí depois outro dia com corpo pequeno, mercado voltando, né? Ele faz uma nova mínima e volta. Ele faz uma nova mínima e volta também. Aqui também. Veja que esse comportamento está acontecendo direto, né? Muitas voltas em V durante o dia, no gráfico de 5 minutos, a gente acaba vendo ou uma barra boa como essa sendo revertida depois, né, em 3 barras, e assim nós estamos vendo direto, tá? E aqui, mais especificamente, a gente começa a ver nessa região que abaixo de barra não tem vendedora. Não tem vendedor, não tem vendedor, não tem vendedor. Sempre que vem abaixo de barra aqui, aparecem compradores e puxa o preço mais acima, tá? E isso nós estamos vendo agora aqui também nos últimos dias, ó. A gente viu aqui na barra, dessa barra aqui, ó, nem ver o número da barra aqui, mas essa aqui, ó, ele deixou um corpinho pequeno, só um doji, né? Dá para ver que nós não temos vendedores abaixo, não temos compradores acima. Na outra barra, a mesma coisa. Ontem, ele até fechou com um corpo melhor, mas ainda sem ter compradores acima ou vendedores abaixo. Então, o que eu estou esperando já na abertura do dia? Qual que é o meu viés macro, tá? Que eu não vou ter vendedores abaixo de barra do diário e nem compradores acima de barra do diário. Então significa que toda vez que ele passar a máxima ou a mínima do dia anterior, né, hoje, por exemplo, tudo que ele passar do dia de ontem, eu vou ficar mais atento ao movimento e vou ter uma tendência a não acreditar no movimento. Óbvio que exceto se aparecer força, então eu vou ter que fazer uma leitura depois aí na barra a barra, mas inicialmente um viés que eu estou analisando, né, aquilo que eu já fico na cabeça já para o dia, é que eu não vou ver, tá? E aí depois eu vou para os 5 minutos, vai começando o dia, vou colocar aqui, ó, as marcações para a gente poder ver direitinho aqui aonde eu entrei. Então começando o dia, eu já consigo ver isso aqui, ó. O mercado estava então em um equilíbrio. Eu estava com essa marcação aqui. E a barra 1 parece ser uma boa barra de desequilíbrio muito forte vendedor, tá? Vindo das médias móveis, então o preço em algum momento estava na média, ele abriu, ele foi lá, testou onde é a média e fechou abaixo, tá? Com um bom corpo aqui, se a gente comparar com o tamanho da barra, é um corpo bom, tá abaixo de 50% da barra, certo? Deixou um pouco de pavio ali, de sombra abaixo, mas tudo bem. Então, essa barra eu acho que já é interessante para poder entrar como um desequilíbrio muito forte vendedor. Então, eu entrei aqui, ó, logo no fechamento da barra 1, quando entrou a barra 2, entrei buscando aí 7 contratos, não entrei com uma mão cheia, tá? Eu entrei arriscando apenas um R aqui, um R lá em cima na barra 1, o stop, e um alvo de 320 pontos, tá? Por que eu coloquei essa distância e o meu alvo é de 320 pontos? Porque eu estou pensando o seguinte, se o mercado não tiver continuidade para baixo, eu vou abandonar o trade. Porque a abertura de mercado e também porque se a gente olha mais à esquerda, a gente consegue ver aqui, ó, pontos de possível suporte mais à esquerda, tá? Então aqui, ó, a gente já consegue ver, ó, tenho pontos de suporte nessas regiões aqui da esquerda e também da mínima de ontem. Então pensando nisso, eu já queria abandonar rapidamente caso o mercado não tivesse continuidade. É o típico trade que ele tem que andar, porque eu estou esperando que apareça força vendedora a partir daqui, e se tiver força, ele vai ter sequência. Então, como ele acabou fechando a barra 2, uma barra compradora,
Tá? Aqui eu já fiquei atento para abandonar, porque eu já comecei a perceber que o mercado não estava de acordo com aquilo que eu queria. Esperei mais uma barra, a barra 3, uma barra inside, mas ela não deu sequência. Então, quando fechou a 3, eu saí aqui com um leve stop, tá? Eu devo ter levado aqui um stop de 10 pontos, 5 pontos, alguma coisa assim, tá? Abandonei o trade porque aqui, com sombras nessa região, com o comportamento do índice de muitas reversões que a gente está vendo nos últimos dias, poderia acontecer de entrar compradores aqui, levar o preço para cima, me estopar, e mesmo que depois assim ele pudesse virar vendedor, mas ele poderia sim só alargar aquele equilíbrio do final do dia de ontem. Eu saí antecipado, fiquei aguardando um pouco mais, tá? Eu ainda acho que o mercado é vendedor a partir daqui, então eu fico atento à possibilidade de vender, mesmo que seja mais baixo, mas vender um rompimento dessa região aqui, ó, desse microequilíbrio. Eu fiquei cuidando do mercado aqui, ó. Veja que ele fez esse microequilíbrio, apareceu a barra número 7, a barra indo no fundo. Quando abriu a barra número 8, tá? Aí eu já baixei o time frame para os 2 minutos, porque eu vi que ele começou a barra número 8 muito forte, tá? Até a minha entrada aqui já tinha passado 170 pontos. Então eu baixei o time frame, entrei aqui, tá? Entrei aqui buscando operar com 8 contratos. Eu queria aqui um alvo de 280 pontos e meu stop estava em 365 pontos, tá? Era um stop mais ou menos nessa região aqui, ó, já lá na média. Então, mesma situação anterior, eu vou entrar e espero que o mercado dê sequência para poder eu seguir no trade. Ainda mais que eu entrei nos 2 minutos, então eu sei que nos 5, sem a barra fechar, aí ele rabisca mais, ele poderia reverter tudo e acabar me estopando. Então, se ele não fechasse a barra número 8 boa, né, uma continuidade vendedora, eu já abandonaria também. Esse era o gerenciamento que eu estava para o dia, lembrando que ele estava bem próximo já aqui, ó, da mínima de ontem, então eu acho que vai funcionar como um magneto, vai puxar o preço até a mínima de ontem, e eu não estou acreditando que eu vou ver vendedores abaixo da mínima de ontem, tá? Que é aquele viés lá do gráfico diário que eu estava tendo. Então, quando abriu a barra número 9, ele já chegou no meu alvo, felizmente, já foi no meu alvo, foi rápido esse trade, né? Porque uma eu já entrei com ele em andamento e na outra eu já estou no 9. Por que eu não esperei a barra 8? Porque se a barra 8 fecha assim, eu não ia poder entrar, porque eu teria como um limite a mínima de ontem. Depois disso, apenas se eu ver força que eu vou acreditar no movimento. E depois o que aconteceu? A barra número 10 deu uma revertida ali, uma pequena correção. A 11 tocou na mínima de ontem, que é onde eu estou esperando que o mercado vai equilibrar ou então aparecer compradores, tá? Inicialmente é isso que eu estou esperando pelo mercado. E aí depois disso eu vejo pressão vendedora, mas eu não vejo sinais de força. Então, dentro daquilo que eu falo sobre força, até tem um vídeo aqui no canal que eu explico da minha forma de ler o que é força, o que é pressão, o que é momento. Eu estou vendo momento, estou vendo pressão vendedora, mas eu não vejo força, com exceção dessa barra 13, que foi uma barra um pouco maior, aqui fechando na mínima. As outras fecham sempre assim, com sombra de um lado, sombra do outro, corpo pequeno. Então eu não estou acreditando aqui em força, tá? A 16 também foi um pouco maior, mas ainda as outras não. Então isso são sinais de pressão na minha visão, tá? Depois a 17, 18, aqui a parada também. E aí o mercado dá esse microequilíbrio, faz aqui uma correção um pouco mais profunda. O que eu estava esperando já? Como eu entrei num desequilíbrio muito forte, eu já falei para vocês que eu geralmente não entro no mesmo ciclo, em 2 vezes no mesmo trade, a não ser em casos de equilíbrio. Então eu peguei um desequilíbrio muito forte, agora eu estava esperando uma correção profunda para vender buscando uma nova mínima, que aí seria um desequilíbrio fraco. Essa correção até apareceu aqui nessas 2 barras, né? Na 22 e na 23, mas eu não considerei que isso aqui foi uma correção profunda. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma régua de Fibonacci, for medir essa perna toda aqui, a correção não chegou nem no 61.8, né? Então foi uma correção bem pequena aqui, não foi uma correção tão funda assim, né? Eu esperava que de repente ele fosse um pouco mais acima aqui, furando a média de 9 e depois sim me dando uma barra de sinal. Mas não, ele foi exatamente até a média de 9 e me deixou uma barra de sinal. Aqui eu poderia entrar, se fosse o caso, só que eu teria que entrar aqui com 9 contratos. Teria que entrar assim, ó, com 9 contratos, buscando aí um alvo de 245 pontos, que é a mínima do dia, mais um stop de 325, que é logo acima da 24, tá? Um pouco acima da 24. E aqui poderia sim acontecer de vir uma barra compradora para poder testar aqui essa região e quem sabe até mesmo tocar na média de 20, que é uma média mais forte, né? Então eu acabei não entrando nesse trade. E ele dessa vez teria dado positivo, ele teria ido lá. Mesmo que ele demorou um pouquinho, mas ainda assim ele fez nova mínima.
Depois disso, o mercado seguiu com a pressão vendedora, seguiu se deslocando mais para baixo. A 33, 34 eu não considero como uma correção profunda, então não tem nada a fazer. E vejo o mercado agora equilibrando nessa região e um equilíbrio muito mais voltado no tempo e não em pernas, tá? A gente não está vendo aqui ele fazendo testes de perna de fundo e tal, mas ele está com vários dojis por muito tempo na mesma região. Então eu posso começar a considerar que essa região aqui é uma região de equilíbrio do preço. Beleza? Isso foi o que eu fiz hoje. Vou mostrar para vocês agora aqui o relatório de performance. Então, na conta simuladora aqui eu não tenho nada. E na conta 144, que eu mostro todos os dias aqui para vocês, fechei o dia então com R$410, 2 operações realizadas. A primeira foi um stop de 20 pontos. A segunda eu peguei um alvo de 280 pontos e o máximo que ele andou contra a minha posição na segunda operação foi 15 pontos. Então foi um ótimo trade aqui que foi realizado rápido e tudo, né? Foi direto da maneira que eu esperava para um movimento de desequilíbrio muito forte vendedor. Aqui os gráficos, aqui o gráfico de patrimônio do dia e o gráfico de operações do dia de hoje. Beleza, pessoal? Então assim, aí de repente vão pensar, né? O mercado hoje fez aqui um movimento de 3.135 pontos, é bastante movimento. Será que eu fiquei frustrado por ter pego só esse trade aqui? Não, não fiquei frustrado. Até mesmo porque se a gente for parar para analisar, o meu capital aqui no início dessa semana, tá, eu ganhei hoje 410, e o capital do início da semana é de 19.495,75. Então significa que eu fiz hoje 2,10% do capital da semana, tá? É 0,7R no dia de hoje. Então tá bom, é um resultado que, por mais que não seja um melhor resultado possível dentro de uma queda tão grande assim, mas dentro do meu operacional eu fiz o que dava para fazer. Não, aqui se eu entrasse nessa barra aqui somente por ser uma barra boa, eu poderia cair em uma armadilha que eu já caí muito lá no passado, que é fazer a venda aqui e o mercado for buscar uma correção mais profunda nessa região acabar me estopando. Então, eu acabaria me antecipando, né, saindo da estratégia, saindo da minha disciplina, que não é o caso. Então, vale muito mais a pena eu manter a disciplina e fazer aquilo que tem que ser feito, né, dentro do meu operacional. Essa barra aqui, a 24, aqui talvez eu pudesse ter entrado, mas, como eu disse anteriormente, na minha leitura eu esperava um pouco mais de correção. Como não veio, paciência, fiquei de fora, mas é dia positivo. Outra coisa também vai ter gente que prefere alongar a operação ao máximo que dá, tá? No meu operacional também até eu poderia ter alongado, se fosse o caso. Não é o que eu costumo fazer, tá? Não é até o que eu gosto de fazer. Mas, por exemplo, ó, se eu entro aqui vendido e espero alongar, deixa eu dar um zoom. Só para a gente explicar um pouquinho melhor. Mais um pouquinho de zoom. Se eu entro aqui, ó, meu operacional prevê que se eu entro aqui e quero alongar, quero deixar o mercado correr porque eu estou vendo sinais de força, que não era o caso, mas eu quisesse alongar, eu teria que deixar ele alongar e poderia ter dois tipos de gerenciamento. Ou proteger assim que o mercado mudar o ciclo e proteger numa barra, ou então ir alongando o trade ao máximo que dá e aí esperar para de repente deixar no zero e esperar ele correr aí boa parte do dia, considerando que seria hoje uma tendência desde a abertura e que o mercado fecharia muito próximo das mínimas do dia de hoje. Então, se eu faço o primeiro tipo de gerenciamento, após a barra 10 ele mudou o ciclo para desequilíbrio forte, ele reduziu um pouco a força, eu colocaria meu stop aqui acima e teria sido estopado na barra número 11. Eu teria sido estopado com um preço pior do que eu saí no meu alvo direto, tá? Agora, se eu tivesse feito o segundo gerenciamento de segurar o máximo que eu pudesse no dia de hoje, aí ele iria bem, né? Teria andado aí, teria surfado aí muitos pontos aqui para baixo. Mas como eu disse antes, eu não fico frustrado porque no meu tipo de trade eu prefiro garantir mais dias positivos possíveis, né? Fazer sequência positiva, mesmo que o valor seja menor, mas ainda assim foi 2% do capital e ir acumulando aí para a semana e para o mês. Eu prefiro assim, me sinto melhor assim, depende de cada perfil. Beleza, pessoal? Então diga nos comentários como foi seu dia de hoje. Espero que você tenha tido um ótimo dia de trade. Espero que você tenha operado bastante vendido no dia de hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like. Isso aí fortalece o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar os vídeos diariamente que eu faço aqui sobre Day Trade. Beleza? Então fica agora com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.